Nesta semana, completam-se 10 anos de uma tragédia que chocou o país. Na madrugada de 27 de janeiro de 2013, o incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria, deixou sem futuro 242 pessoas, a maioria jovens. Outras 600 ficaram feridas. É a terceira maior tragédia em casas noturnas no mundo e obrigou o Brasil a modificar suas leis de proteção e combate ao fogo. A partir de hoje, o Redação TVE reconta esta década de luto ainda sem desfecho e traz as lembranças e as lutas dos sobreviventes e dos familiares das vítimas. Quem seria o Heitor, hoje, com 34 anos, se não fosse aquela madrugada? Quem seria a Lívia, com o filho ao seu lado? E o Gabriel, quem seria? Hoje eu não consigo saber como seria aquele Gabriel lá atrás, sabe? Porque a partir daquela noite eu comecei a me reconstruir quase por completo. Foi um sábado quente de verão, escolhido por muitos para ser de comemoração, que mudou essas histórias. 242 pessoas não voltariam para suas casas. Pais não falariam de novo com seus filhos. Centenas sentiriam os efeitos na saúde por muito tempo. Uma tragédia que marcou a cidade de Santa Maria. Rua dos Andradas, 1925. É impossível passar por esse endereço e ficar indiferente. Mas por mais que a gente tente dar um sentido para isso, somente quem estava aqui naquele 27 de janeiro de 2013 tem a dimensão do que aconteceu. A gente fez lá um evento, né? Colocamos o nome na lista, como a gente diz, junto com alguns amigos lá para comemorar junto. Um dia a gente foi, então... Guilherme estudava Relações Internacionais na UFSM. Já Emanuel fazia Engenharia de Minas na URGS. Os gêmeos decidiram comemorar os 19 anos com uma festa na Kiss. Já Gabriel tinha 18 e estava indo a uma boate pela primeira vez. E aí foi quando a música parou. Todas as cabeças parece que estavam começando a se voltar para o palco para entender o que estava acontecendo. E aí nisso começou um murmurinho, telefone sem fio dizendo que era briga. E eu entrei num vão entre as pessoas e fiquei reto com a entrada e as pessoas paradas, porque as portas estavam fechadas. Começou a gritaria, um certo empurra-empurra, e eu lembro de sentir exatamente esse um empurrão em massa, sabe? Tipo, uns 3 empurrões, assim. E no meio disso, a fumaça chegou em mim. E como nosso pai é bombeiro, a gente já participou, ele dá aula sobre isso há mais de 30 anos, a gente já tinha alguma vivência, experiência, né, pelo menos, como lidar nessas situações mais delicadas de pânico e em momentos de incêndio, de insegurança. A gente sabia que a principal circunstância, né, é justamente tentar manter a calma e pensar uma situação, formas de evasão do local, né. Me dei conta que realmente se tratava de um caso de incêndio, né? E como eu já tinha visitado lá algumas vezes, eu sabia bem onde é que se encontravam os determinados ambientes e portas de saída do local. O fogo teve início durante a apresentação da banda Gurizada Fandangueira, que usou um artefato pirotécnico no palco. Em pouco tempo, a fumaça tomou conta do espaço, que tinha uma única saída. Com a queda de luz, muitos correram até os banheiros, atraídos pela luz das janelas em uma possibilidade de fuga, mas elas estavam trancadas. Só que pelo volume de pessoas e também por somente ter uma saída de emergência, a saída de emergência está restrita, tinha até um guarda-corpo lá impedindo, né, o acesso à porta, gerou um tumulto muito grande, até pela presença de temperatura e fumaça, as pessoas entraram em estado de pânico e começaram a se puxar, a se empurrar. Eu queria buscar as minhas amigas, e um homem todo de branco, eu acho que foi Deus na hora, meu anjo da guarda, eu não sei dizer, parou desse meu lado direito e disse: "Tu não vai", e me puxou em direção à porta. O meu irmão, ele entrava rastejando por baixo da fumaça
e puxava as pessoas. Ele me contou que os homens ele puxava pelo cinto e as meninas ele puxava pelos cabelos. Porque se ele pegasse por um braço, ele tirava a pele das pessoas. E eu fui uma das pessoas que ele puxou. E foi quando eu cheguei na saída para a rua e parece que o tempo parou ali, porque não tinha onde que eu fosse pisar, que eu não fosse pisar em alguém. Não é nem o primeiro capítulo da noite, parece que é só o prefácio. Marisa, enfermeira do Hospital Universitário de Santa Maria, estava nessa página. De plantão na pediatria, foi chamada para ajudar no pronto-socorro. A princípio a gente não tinha ideia de quantos que seriam, né? Os motoristas de ambulância, os acompanhantes dos que chegavam, falaram que viriam muitos pacientes ainda, muitas vítimas, né? A gente começou a garimpar macas, torpedos de oxigênio, suporte de soluções para deixar nos corredores, para que à medida que os bombeiros trouxessem essas vítimas, a gente fosse acomodando nessas macas, instalando oxigênio, porque todos chegavam com deficiência respiratória, todos chegavam com muita dificuldade para respirar. Em Itaara, Lívia recebeu na madrugada a ligação que jamais vai esquecer. Era a mãe de um amigo do seu filho. Ele me disse, olha, a boate está pegando fogo e o Heitor está lá. E aí eu disse para o meu marido, eu digo, olha, aqui isso pegou fogo, o Heitor está lá ainda. Ele disse, não, mas imagina, o Heitor tem 1,80 m, é um guri que conhece a Kiss como ninguém, né? Imagina, o Heitor tá tranquilo. E eu disse para ele, acho que não, meu coração de mãe diz que não. Meu coração de mãe diz que eu não tenho mais o Heitor comigo. Na mesma hora, pegou a estrada de volta à cidade e começou uma busca em hospitais. Eu consegui uma ligação para o celular dele, né? E atendeu uma enfermeira do Caridade. E aí eu me identifiquei como mãe dele e ela disse, olha, Heitor Santos Oliveira Teixeira está muito mal. Aí eu passei o telefone para o meu marido e eu disse para ele, eu não tenho mais o Heitor comigo. Lívia só voltou a ver o filho no mais temido dos locais, o Centro Desportivo Municipal, conhecido como Ginásio Farrezão, escolhido para o reconhecimento dos corpos. Foi para lá que a equipe da TVE, enviada para cobrir a tragédia, seguiu na manhã do dia 27. Eu já estava acompanhando o acidente trágico em casa, era um domingo. Aí a direção de jornalismo me telefonou e solicitou que eu fosse para Santa Maria com a equipe para fazer a cobertura. Aqui no Centro Desportivo Municipal de Santa Maria, alguns familiares ainda velam seus entes queridos. Uma cena bastante difícil de se presenciar. Nenhum policial do estado do Rio Grande do Sul viu uma coisa parecida como essa. Um horror, assim, a cena, cada pai reconhecendo os corpos enfileirados. O corpo do Heitor era o primeiro dos capazes. Eu sentia dor emergindo nas palavras das pessoas, isso foi muito doloroso para todos nós da equipe. Houve casos em que eu contatava um parente para nos conceder entrevista, porque nós tínhamos entradas ao vivo, e houve casos em que a pessoa se disponibilizou e minutos antes de entrarmos ao vivo, não aguentava a emoção, ia embora, virava as costas. A lembrança daquele dia, daqueles dias que se seguiram, né? Porque foi domingo, segunda, terça, eu fiquei lá até quarta. É dura, até hoje. De longe, eu diria que uma das piores cenas que eu já vi na minha vida. Nós, andando pela cidade hoje, encontramos o Bruno. O Bruno, que é estudante, ingressou na faculdade este semestre e não foi na festa, mas ajudou a salvar muitas vítimas. Bruno, o que aconteceu naquela madrugada? Tu disse que estava em casa com umas amigas. Como é que foi? Quando eu cheguei lá, o bombeiro falou que eu tinha que verificar os pulsos das pessoas que estavam... Que quando eu cheguei ali, eu encontrei uma pilha de, no mínimo, umas 20 pessoas praticamente mortas ou desmaiadas.
Esse foi um dos locais que recebeu pacientes naquela madrugada. O Hospital Universitário prestou socorro a mais de 100 pessoas. Em pouco tempo, a rede de saúde de Santa Maria se tornou insuficiente e foi preciso recorrer a outras cidades. Era para ser um dia de folga, mas Janice se deslocou para o Hospital Universitário. Eu cheguei aqui na metade da tarde. Eu lembro assim que eu estava de roupa de praia, né, de chinelo, viu, eu me emociono. Eu cheguei no hospital e dali eu fiquei. E essas eram apenas as primeiras horas após a tragédia que deixou tantas marcas. Para alguns foram semanas e até meses de internação. Para muitos, uma noite que ainda não acabou. Como que ela está ainda presente para ti? Ela sempre volta, mas ela não é a mesma, não volta da mesma forma como em 2013, em 2014. Mas hoje, a Kiss é minha espinha dorsal, assim, sabe? Eu me construí a partir disso tudo que ficou e hoje reconheço que faz parte de mim e vou tentando encontrar formas de levar a vida com isso. E essa saudade, ela é latente, ela é todos os dias, ela é no sorriso de alguém que me lembra ele. E vem a memória do meu filho, vem a saudade dele. E essa saudade é que alenta o meu coração. Ainda à espera de justiça. A lembrança do dia 27 de janeiro de 2013 continua viva para familiares de vítimas e sobreviventes da tragédia da Boate Kiss. A segunda reportagem da série sobre os 10 anos do incêndio, que deixou 242 mortos e mais de 600 feridos, mostra os desdobramentos do julgamento, com poucos réus e um júri anulado. É mais um drama nesta década de dor que não tem fim. Como é que a gente vai explicar que 10 anos depois nós ainda não temos uma resposta efetiva e definitiva? Não tem por que desistir. A exaustão, ela é algo, mas é por isso que a gente se move coletivamente, para que cada um possa segurar na mão do outro. Aqui na Boate Kiss, que fica no centro de Santa Maria, os trabalhos da perícia continuam e não tem hora para acabar. Na frente, a situação é muito triste. Uma cena comovente, pois os pertences das vítimas ainda estão espalhados pelo chão. Alguém vai ser responsabilizado se tinha pessoas além do limite previsto e quem permitiu que se utilizasse artefato com fogo. Mães e pais ainda buscavam seus filhos, muitos sem saber se estavam vivos, quando os trabalhos da perícia na Boate Kiss começaram. A causa do incêndio apontada pelo Instituto Geral de Perícias foi a ação de um artefato de fogo em contato com material combustível. O laudo apontou, entre outros pontos, a presença de uma espuma de fácil combustão e de obstáculos nas rotas de saída, além da ausência de janelas, de chuveiros para combater fogo e de uma segunda saída do prédio para evacuação. O delegado de polícia, na ocasião, entendeu que muitas pessoas deveriam ser responsabilizadas.
incluindo servidores públicos do município de Santa Maria, agentes políticos, etc. O Ministério Público tem a atribuição constitucional de decidir quem vai ser acusado ou não, entendeu que pela prática do homicídio, somente 4 pessoas poderiam ser responsabilizadas. Em relação aos militares, eles têm uma justiça própria. Em relação ao prefeito, o Ministério Público entendeu em arquivar, que não havia elementos para processamento. Por parte das famílias, houve um inconformismo por parte dos sobreviventes das famílias, que entendiam que mais pessoas tinham que estar nos bancos dos réus. O Ministério Público apontou Luciano Bonilha Leão e Marcelo de Jesus dos Santos, da banda Gurizada Fandangueira, Elisandro Spor e Mauro Hoffman, sócios da boate, como responsáveis. Eles respondem por 242 homicídios dolosos e 636 tentativas. Então a grande discussão que se teve aqui foi: nós estamos diante de um caso de homicídio por dolo eventual ou nós estamos diante de um caso de homicídio culposo, em que o agente age sem a intenção de matar. Ou seja, para que se tenha caracterizado o dolo eventual, é necessário que haja a assunção de risco, a concordância com o resultado e a indiferença. O Ministério Público entendeu que os acusados da KIS assumiram o risco, concordaram com o resultado e que agiram indiferente com a morte das pessoas. Ao passo que o outro entendimento, que é o entendimento das defesas, é que seria inadmissível que aquelas pessoas que estavam numa situação dentro da boate pudessem agir com indiferença com a sua própria vida. Me parece que é muito claro que uma pessoa não fique indiferente à possibilidade de uma tragédia desse tamanho. Não me parece razoável que essa banda, cujo líder morreu no incêndio, ela estivesse absolutamente indiferente. Com relação aos proprietários da boate, é menos razoável ainda. Mauro, que é o nosso cliente, ele era um investidor, ele não estava na boate, ele era o único dos 4 que não estava na boate naquela noite. Todas as economias dele foram depositadas ali. E aí, por fim, o Elisandro, que era o sócio administrador, ele estava dentro da boate, ele agiu para socorrer as pessoas que estavam lá. A noiva dele, a esposa dele, estava lá grávida. O máximo poderia ter sido um homicídio culposo. O máximo, uma negligência do Marcelo de não ter observado qual era o artefato que ele estava usando no dia dessa tragédia. Responsabilidade a gente deveria ser de todas, né? É como eu digo, uma cadeia de responsabilidades. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que os réus deveriam ir à júri popular. Foi nessa fase que a doutora Lúcia entrou no caso. 7 anos já haviam se passado. Houve uma grande dificuldade de relacionamento dos promotores que atuavam até então no caso com as vítimas e familiares. Houve um acirramento de ânimos. Se optou que os promotores de Santa Maria não atuariam mais no caso. Nós estamos falando num caso que não é um caso normal. Né? Quando é que a gente vê um processo desses com 242 mortos, mais de 600 tentativas de homicídios, vários segmentos da sociedade para serem ouvidos? A pedido de 3 réus, o julgamento do caso foi transferido de Santa Maria para Porto Alegre. Eles alegaram que o clima aqui na cidade da região central do estado poderia comprometer a imparcialidade do júri. Então, no dia 1º de dezembro de 2021, quase 9 anos depois da tragédia, teve início o julgamento na capital gaúcha. São 19.000 páginas no processo principal e 8 anos e 10 meses à espera do julgamento. Sistema judiciário, imprensa, familiares das vítimas da tragédia da Boate Kiss acompanham o tribunal do júri no Foro Central. Desde cedo da manhã, o movimento era intenso. Por volta das 9 horas, Luciano Bonilha Leão, que era produtor musical e auxiliar de palco da banda Gurizada Fandangueira, chegou ao foro. Ele não falou com a imprensa, mas fez um desabafo. Eu não sou assassino! Não digo que a gente vai parar de sentir dor, que a gente não vai, jamais. A única coisa que eu espero é justiça. Justiça, isso que eu quero. E que todos os pais querem, né?
Correr eu não consigo mais, né? A última vez que eu corri foi para tentar me salvar da morte. Como consequência da tragédia, a prótese substituiu uma das pernas. Nos braços, as marcas permanentes de quem teve 18% do corpo queimado e a saúde frágil. Chorei por muito tempo por ter ficado assim. Isso é dor. Eu sei que vocês me odeiam, que vocês acham que eu matei, que eu queria machucar. Vocês acham que é fácil? Pra mim não é fácil, não é fácil. A iluminação de emergência não funcionou e eu também não conhecia a casa noturna e eu me lembro de ter procurado pelas placas de fotoluminescentes e eu não identifiquei nenhuma. Foram 10 dias, o maior julgamento da história do Rio Grande do Sul. Para Elisandro, 22 anos e 6 meses de reclusão. Para Mauro, 19 anos e 6 meses de reclusão. Marcelo e Luciano, 18 anos de reclusão. Mas o processo judicial estava longe de terminar. Nós chegamos na fase de julgamento do recurso de apelação. As defesas manifestaram, ao longo dessa segunda fase, situações que seriam consideradas irregularidades. Uma reunião do juiz com os jurados sem a presença dos advogados e do Ministério Público. Outro ponto questionado foi o número de jurados e o sorteio deles a poucos dias do tribunal do júri. Acatando o recurso, o julgamento foi anulado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Consequentemente, se eu anulei o júri, não tem sentença. Aquela sentença não vale. Se eu não tenho sentença, eu não tenho condenação. Se eu não tenho condenação, eu não tenho como manter alguém preso. O Ministério Público, juntamente com a Associação de Familiares de Vítimas e Sobreviventes, pede que o Superior Tribunal de Justiça reverta a anulação. Mas se o recurso for negado, outro julgamento será marcado. É uma sensação de impotência, é uma sensação de impunidade, é uma sensação do que aquilo que eu preguei durante todo o julgamento, que as coisas não podem se repetir, que elas podem. Esse julgamento, ele não pode servir apenas para condenar os réus, mas sim para mudar o pensamento da sociedade de como ela deve agir, de como as pessoas, os empresários, ou as pessoas que frequentam os locais, todos nós temos que agir. Tempo que ninguém imaginava que a impunidade pudesse imperar, assim. E, de novo, isso traz consequências, não é só para mim, não é só para os familiares. Isso diz de um futuro que é quase convidativo a novas tragédias. Como mãe e como cidadã, eu não espero nada dessa justiça do homem, mas a justiça de Deus e a consciência deles, para mim, eles já estão condenados. Porque a lista não é só os donos da boate, o pessoal envolvido da banda. A responsabilidade é numa instância muito maior. Enquanto a resposta da justiça não vem, familiares e sobreviventes se preparam para a difícil tarefa de passar pelo dia 27 de janeiro pela 10ª vez desde aquela noite. Não está disposto a desistir de tudo isso que a gente acredita que seja digno com a memória, que respeite essa memória, que respeite as vítimas, que honre tudo que não pode mais estar aqui, todo esse futuro que a gente não tem mais como saber como seria.
Terceira maior tragédia em casas noturnas do mundo, o incêndio na Boate Kiss trouxe consequências também no âmbito legislativo. No Rio Grande do Sul, as mudanças na lei de prevenção contra incêndios vieram rápido, ainda em 2013. A chamada Lei Kiss foi usada como modelo para todo o país. Mas de lá para cá, foram diversas alterações no texto. Confira mais uma reportagem da nossa série especial sobre a tragédia de Santa Maria. Na parede fria, na cor preta, de luto, uma palavra se destaca. É com a saudade que familiares e amigos que perderam alguém no dia 27 de janeiro de 2013 precisam lidar todos os dias. Por isso, ela foi escolhida para ser gravada na fachada da Boate Kiss, junto com outras mensagens. 242 estrelas foram coladas em uma ação de familiares e sobreviventes quase 10 anos depois. Enquanto a gente fala que a gente luta para que não se repita, a gente não pode ser ingênuo de pensar que não tem Kiss se repetindo em menores escalas todos os dias. Alguns dias depois da tragédia, centenas de casas noturnas foram fechadas, não apenas aqui em Santa Maria, mas em todo o Brasil. Algumas fizeram adequações e voltaram a funcionar. Outras nunca mais abriram as portas. Depois daquele ano, todos os estabelecimentos e edificações do estado do Rio Grande do Sul deveriam estar de acordo com uma nova legislação. O governador Tarso Genro também sancionou hoje o projeto que atualiza as normas de segurança, prevenção e proteção contra incêndios no Rio Grande do Sul. O texto aprovado pela Assembleia Legislativa determina a classificação de risco das edificações e autoriza o Corpo de Bombeiros a compor um quadro técnico para auxiliar na fiscalização. Nós olhávamos para a legislação à época, né, isso eu estou dizendo lá em 97, 98 e de lá para cá, até ocorrer a tragédia. Nós olhávamos para os planos de prevenção e proteção contra incêndio de uma maneira ainda frágil. Nós não dávamos a devida importância que a gente devia dar, né? E com a tragédia da Kiss, a legislação ela endureceu, sim. Foi necessária, sim. A chamada Lei Kiss proibiu o funcionamento de casas ou prédios sem o alvará de prevenção e proteção contra incêndios expedido pelo Corpo de Bombeiros e trouxe uma série de normas técnicas a serem seguidas. Ela virou um modelo de legislação para todo o Brasil, né? Ali nós temos toda uma tabela de tipificação das edificações. Por exemplo, eu não posso pensar que um mesmo condicionante para um prédio residencial de 40 apartamentos deva ser o mesmo para um hospital. Com a Lei Kiss, o olhar para o tipo de edificação, o comportamento da edificação, isso mudou. No entanto, nem todos os estabelecimentos e construções estão de acordo com a legislação hoje, já que o prazo para os responsáveis se adequarem à lei tem sido sucessivamente prorrogado. Além disso, o texto sofreu alterações. Está começando pela TV e Rádio Assembleia e também pelas plataformas digitais do Parlamento o programa plenário. No início, tem 2 projetos do governo em regime de urgência. O primeiro projeto é o projeto 182, que altera a Lei Kiss. Ele dispensa o alvará em edificações de baixo risco para adequar à Lei da Liberdade Econômica. Encerrada a votação. 39 votos sim, 6 votos não. Aprovado a Lei Complementar 182 de 2002. A lei aprovada incorpora o conceito de boa-fé, já que fica a cargo do responsável pelo estabelecimento garantir as medidas de segurança.
São consideradas de baixo risco edificações com área total de até 200 metros quadrados e até 2 pavimentos, que não possuam depósito de substâncias inflamáveis, entre outros itens. Eu vejo como uma preocupação como que os bombeiros vão fazer a fiscalização, porque antes eles faziam por amostragem, uma vez que toda a documentação ela ficava, né, salvaguardada pelos quartéis, e agora essa documentação com a inexigibilidade desse procedimento, não há mais a documentação. Fica a questão de acreditar que a nossa população está madura o suficiente para entender que a sua edificação ela se enquadra naquele tipo, naquela característica da edificação. Certos tipos de empreendimentos não vão precisar nem mais sinalizar que tipos de medidas de prevenção estão tomando, e vai ser difícil, vai cair ainda mais na informalidade. A ideia do Poder Executivo foi desburocratizar. Em vez de solicitar ao Corpo de Bombeiros o certificado de licenciamento, o empreendedor preenche um único cadastro no site Tudo Fácil Empresas ou, dependendo do município, no Rede Sim. Em nota enviada à TVE, a Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão informou que a lei contém ajustes pontuais à legislação estadual, reduzindo a intervenção estatal em atividades econômicas, mas sem alterar a segurança e a fiscalização. Sobrevivente da tragédia, Emanuel atua na área de prevenção contra incêndio. Ele avalia que a própria falta de resolução no âmbito judicial é convidativa a novas tragédias. Hoje no Brasil, a verdade é que o povo brasileiro é um povo que não se preocupa com a prevenção e com a segurança. A prova disso é que aconteceu Mariana primeiro, e logo alguns anos, o outro desastre de Brumadinho. O ambiente cultural brasileiro não é para atuar na prevenção, e sim sempre na emergência. E aqui seria uma grande oportunidade para entrar com esse processo educativo. Se ele corresse rápido, realmente punisse as pessoas que realmente merecem ser punidas, teria esse efeito sociológico, esse efeito social. E infelizmente não aconteceu isso. Desistir não está no horizonte de pais, familiares e sobreviventes que atuam para que a KISS não caia no esquecimento. O prédio da boate deve dar lugar a um memorial em homenagem às vítimas. O projeto do arquiteto Felipe Zeni Mota já foi aprovado. Resta levantar recursos para a obra. A construção da memória é vista como uma nova etapa da luta, e ela vai andar junta com a busca por justiça. A pessoa que é de Santa Maria, que vai para qualquer cidade, que viaje, quando fala que é de Santa Maria, a cidade é lembrada como a cidade da tragédia. E nós queremos construir, junto com essa população, formas de contar essa história para que não se tenha que omitir que se é de Santa Maria, mas que se possa contar que sim, somos de Santa Maria, a cidade viveu por isso, e a partir disso a cidade pôde construir coisas que tratem com respeito a essa memória e que projete um futuro mais seguro. Uma série de ações marcam os 10 anos da tragédia da KISS em Santa Maria. Uma missa ecumênica na manhã de hoje, no centro da cidade, reuniu familiares e sobreviventes do incêndio. Muitos deles estavam em vigília em frente à boate desde a noite de ontem, em memória às vítimas. A prefeitura assinou à tarde um termo de compromisso para a construção de um memorial situado junto ao prédio da KISS. Um local onde as 242 pessoas que perderam a vida e os mais de 600 feridos possam ser honrados. É o que você confere na nossa última reportagem sobre a tragédia de Santa Maria.
Miguel tem apenas 5 anos e já vive um luto. As memórias da mãe ainda estão armazenadas na lembrança e no coração. Quando a jovem tomar vacina, avó. Depois a mãe comprou um sorvete. Miguel, a irmã Alice e a avó Veranice ainda estão aprendendo a conviver com a saudade da mulher central da família Felipeto. A Bárbara era festeira, trabalhava, cuidava bem dos filhos dela, porque ela já era separada há 4 anos do pai das crianças. Ela era uma filha exemplar, né? E mãe também. Bárbara Felipeto não está no mural feito em homenagem às vítimas no centro de Santa Maria. É que ela faleceu há apenas 7 meses, mais de 9 anos depois da tragédia. Isso mostra que os efeitos do incêndio estão aí e seguem provocando novas perdas. Ficou com uma lesão, sabe, no pulmão, uma manchinha no pulmão. Daí o médico, o pneumo, sempre dizia que, com decorrência do tempo, podia agravar mais e coisa e tal, né? Foi em janeiro de 2021 que Bárbara, até então uma sobrevivente da Boate Kiss, passou a encarar o novo drama provocado pelo incêndio de 8 anos antes. Daí foram fazer uma mini cirurgia, o médico disse que ia fazer, já não era mais pus no pulmão. A 17 centímetros deu uma lesão, que era câncer, da função da Kiss, da fumaça que ela... E foi na condição de sobrevivente que Bárbara deu entrevista à TVE no dia em que a tragédia completou 100 meses. Superar. A cada dia tu tem que superar, né? É bem difícil. Ela sentia bastante medo, sabe? Medo do escuro, medo de lugar fechado, ela não ia. Ela já não levava aquela vida normal de antigamente. Aí depois que veio as crianças, daí ela começou a mudar, sabe? Esse 27 de janeiro vai ser o primeiro que Veranice vai passar sem a filha. Há 10 anos, familiares das mais de 240 vítimas encontram forças para encarar a data. A Lívia conta que todo dia 26 do mês, à tardinha, sente o coração apertar. Seguidora da doutrina espírita, acredita que o filho cumpriu sua missão. Nos últimos 6 meses de vida do Heitor, ele me preparou muito para isso. Depois eu entendi e percebi. Às vezes eu chegava da loja, ele estava com o chimarrão pronto e a gente conversando e ele dizia assim: mãe, a pessoa mais importante nesse mundo é tu mesma. Nunca esqueça disso. Heitor não estava dentro da boate na hora do incêndio. Ele entrou para ajudar no resgate. Eu ouvi muito isso, eu sentia... O Heitor conseguia ser o melhor amigo de todo mundo. Desculpa. E quando tu vive num mundo tão cruel, onde a ganância, a prepotência das pessoas está acima de qualquer coisa, tu saber que tu criou, né? Tu sendo uma mulher que, como eu sempre batalhei para passar valores para o meu filho. E eu tenho certeza que eu consegui. Isso me dá um orgulho muito grande. Ao longo dos anos, a Associação de Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia tem realizado vigílias e atividades em memória dos que se foram. 242 balões no céu de Santa Maria. Porque o nosso relógio biológico está travado lá naquela data, 27 de janeiro de 2013. Este luto não é um processo finalizado e terminado. O luto a gente pode supor em situações como essa, ou quando tem perdas importantes, que é um processo interminável. Dizer que o luto não tem fim, entretanto, não significa dizer que ele é patológico, mas sim de que algo dessa perda vai acompanhar o sujeito durante toda a sua vida. Essa saudade não me deixa triste. Ela tem dias que ela me anestesia a alma, sabe? A saudade do toque. A gente humano tem muita necessidade do toque, né? E nesses 10 anos eu aprendi a sentir a saudade com o coração,
a saudade de fechar os olhos e merecer sentir o abraço do meu filho, se Deus me permitir. É o cheiro do perfume dele, né? E eu consigo, se eu fechar meus olhos e estiver em paz, eu consigo sentir. Os gêmeos Emanuel e Guilherme, sobreviventes da tragédia, ainda sentem os efeitos na saúde. Eu acabei desenvolvendo uma deficiência respiratória, né? Uma asma um pouco mais grave. Eu faço medicamento até hoje de bombinha, né? De um corticoide para tratar isso. E é uma nova forma de viver, assim. Guilherme se formou em Relações Internacionais e mora em Florianópolis. Já Emanuel, engenheiro, atua na área de prevenção contra incêndios, uma escolha consequente à que viveu no passado. Mas o legado da Kiss também deixou um presente. Como eu queimei meu braço, no hospital tinha uma enfermeira, que era do grupo de pele, e aí ela que fazia meus curativos. Então demorava, às vezes, algumas horas para ficar fazendo curativo. Aí eu ficava conversando com ela. Nos tornamos amigos, namoramos e casamos. Não sei o que dizer. Sei lá, Deus encaminhou isso. Foi um encaminhamento de Deus. A vida do Gabriel também tomou outro rumo após sobreviver à tragédia. Ele largou a faculdade de jornalismo e seguiu o ramo da psicologia. Durante todo esse período da graduação, me mantive em silêncio, basicamente, sobre questões relacionadas a Kiss. Fiz minha formação, fiz um mestrado, e só no final do mestrado que eu fui aproximar minha vida de novo do movimento da Kiss, né? Eu lembro que antes do julgamento, em dezembro de 2021, eu carregava uma culpa enorme, assim, de ter sobrevivido. Quando foi proferida a sentença, eu pude ligar para minha mãe e falar: essa culpa não é mais minha. Mas veio a anulação. E agora sobreviventes e familiares aguardam um desfecho, uma resposta para 10 anos de espera. Finalizar o julgamento significa distribuir responsabilidades, né? Fazer com que esse processo passe de uma fase para outra. O julgamento poderia ser uma certa costura, uma certa cicatrização da ferida. Então, na medida que a gente não finaliza esse processo, deixa em aberto o julgamento, essa ferida permanece em aberto porque a responsabilização é parte fundamental dessa elaboração. Famílias dependem desse tipo de reparação da justiça para minimamente tentar conseguir também fazer com que a justiça seja feita, mas a memória daqueles que se foram também ela seja respeitada, né? Eu espero que faça justiça, né? Porque olha a quantidade de pessoas que faleceram e os pais estão sofrendo bastante, cara. Não só os pais, como os filhos de muitos que ficaram para trás também, né? A essência do movimento é o amor que nos une, é o amor pelos meus amigos que não estão aqui, é o amor pelos filhos que familiares perderam, e é o amor por essa esperança de que a gente possa, de fato, ter um futuro que trate com dignidade essa memória.